Olá, meus queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos para mais uma semana de geografia, segunda semana de estudos. Hoje entraremos em tempo atmosférico e clima. Peço novamente que vocês prestem atenção, realizem as suas anotações e tirem as suas dúvidas na live, tá certo? No conteúdo, na apostila, estamos no volume 3, terceira apostila. Vou da página 12 até a página 14. Beleza? Tranquilo? Bora lá então. Primeira informação da nossa aula. Quando a gente fala de clima e de tempo, você tem que entender que não são sinônimos. O que é uma palavra sinônima a outra? Sinônimos são palavras que, apesar de diferentes, apresentam semelhança em seus significados. Então, por exemplo, quando eu digo assim: poxa, aquela pessoa é legal, ou poxa, aquela pessoa é bacana, são palavras diferentes, mas o significado é o mesmo. Já quando a gente trabalha com clima e tempo, a gente tem que entender que não são sinônimos, ou seja, não são iguais. Quando eu falo assim, lá fora o clima está bom, lá fora o tempo está bom, apesar de parecer ter o mesmo significado, não apresentam o mesmo sentido. Poxa, Pro, não entendi nada. Resumindo, clima e tempo são duas coisas diferentes. Por quê? Não sei se vocês já ouviram falar, peguei o exemplo de uma cidade do interior do Nordeste, no estado da Paraíba, para a gente poder comparar. Quando a gente olha essa imagem, o solo extremamente arenoso, arbustivo, amarronzado, quando a gente observa essa cidade, no caso, vocês já ouviram alguém dizer a seguinte frase: o clima em Cabaceiras, na Paraíba, é quente e seco o ano todo. Qual a diferença entre clima e tempo? Então, quando uma pessoa diz assim: naquela cidade o clima é quente e seco o ano todo, dá uma ideia de permanência. Então, quando eu falo de condições climáticas, eu estou falando de algo que permanece. Eu não posso chegar e falar assim, poxa, na cidade de Cabaceiras, na Paraíba, apresenta o tempo quente e seco o ano todo. Então quer dizer que durante o dia é quente, a noite é quente, a tarde é quente, seco o ano todo. Então não chove no dia 1º de janeiro, no dia 2 de janeiro, no dia 3. Então eu estou afirmando que as condições de tempo daquele momento são iguais o ano inteiro? Não. Então, a primeira diferença que você precisa saber para esta aula: clima é estável. Eu estou falando de uma condição mais estável. Tempo são condições momentâneas, ou seja, de momento. Eu chego e falo assim para você: poxa, o tempo lá fora está ensolarado. Correto. Mas quer dizer que à noite o tempo estará ensolarado? Não. Então fica aí a minha dica para a prova. Tempo muda, clima não. Avançando, aqui eu tenho uma definição bem tranquila para vocês estudarem, para facilitar. E eu trouxe até essa figura para a gente poder comentar. Quando eu falo de tempo atmosférico, eu estou falando do estado momentâneo da atmosfera em um determinado lugar. Ele sempre está mudando, muda rapidamente de uma hora para outra ou de maneira lenta, pode demorar dias e até semanas. As mudanças nas condições atmosféricas dos lugares dependem basicamente das massas de ar, que a gente vai discutir na semana que vem. O que eu preciso entender nesse momento? Que o tempo ele muda rapidamente, dependendo do lugar em que ele se encontra, ou durante horas, ou até dias. Então, aqui
na primeira imagem, a gente tem o tempo. No caso, a condição de tempo ensolarada. Na segunda imagem, a gente tem a segunda condição de tempo, que seria o sol entre nuvens. Isso muda, não é, gente? Aqui eu já tenho uma terceira condição de tempo, que é nublado. Quarta condição de tempo, previsão de chuvas com raios. Então, é um nublado com previsão de chuva. Quinta condição de tempo, tempo chuvoso. Sexta condição de tempo, neve. Então, esses risquinhos aqui, flocos de neve. Então, o que você precisa guardar no sexto ano, nesse momento em geografia? As condições de tempo mudam de acordo com o movimento das massas de ar, que trazem consigo as características de temperatura, se é quente ou fria, e as condições de chuva, se é um tempo mais chuvoso ou um tempo mais seco, em que não há previsão de chuvas. Tranquilo? Vamos continuar. Clima. Clima é o comportamento e a dinâmica das condições da atmosfera, chuvas, vento e temperatura, em um dado local composto por um conjunto de condições meteorológicas que se sucedem e repetem-se ciclicamente ao longo de meses e anos. Presta atenção aí, meses ou anos. O que significa isso? Que na medida que as condições de tempo se repetem ao longo de meses e anos, eu consigo definir o tipo climático daquele lugar. Então, de maneira bem geral, o clima nada mais é do que uma sucessão de tempos. Como assim, Pro? Por exemplo, na Antártida, lá no Polo Sul, hoje provavelmente a temperatura está baixa. E amanhã provavelmente também vai ficar baixa. E depois de amanhã, provavelmente. Ah, Pro, mas lá não chove, então não chove hoje, não chove amanhã, não chove depois. Então, na medida que as condições de tempo apresentam um padrão, eu tenho o clima. Então, o clima de um lugar não muda, o tempo muda. Por exemplo, quando a gente olha essa imagem aqui, clima equatorial, lá na Amazônia, né? Seria um clima quente e chuvoso durante grande parte do ano. Ah, Pro, mas é possível que amanhã na Amazônia neve? Não. E depois de amanhã? Não. E depois de amanhã? Não. Porque a neve é uma condição que não tem a ver com o clima equatorial. Então, o clima apresenta um padrão de comportamento. Por exemplo, São Paulo está aqui, ó, no clima tropical de altitude. Nós temos características climáticas que são medidas ao longo de meses e anos que definem a gente enquanto clima polar. Então eu sei que amanhã não vai nevar. Tranquilo? Peço que vocês guardem isso. Praticando a diferença entre clima e tempo atmosférico. A ideia nesse momento, galera, é que vocês façam esses exercícios, pausem o vídeo, tentem fazer sozinhos e daqui a pouco eu volto. Voltei. Vamos lá? Bom, qual é a ideia aqui? Analise as frases e escreva C para as que se referem a clima e T para as que se referem a tempo atmosférico. Vamos fazer junto? Vamos lá. São Paulo amanheceu com céu nublado e com grandes possibilidades de chuva. Quando eu falo São Paulo amanheceu com céu nublado, eu estou me referindo a clima ou a tempo? Resposta: tempo. Coloque aí, tempo. Tá certo? Porque amanheceu com céu nublado. São Paulo é sempre assim? Obviamente que não. Vamos lá. Quando eu chego aqui, Manaus, que é a capital do estado do Amazonas, é uma cidade úmida e quente. Então eu estou falando que Manaus
é uma cidade úmida e quente. Então, ela se apresenta assim de maneira constante. Ela é tempo ou clima? Resposta: clima. Então, C aqui, tá? Terceiro, em Curitiba, capital do Paraná, os invernos costumam ser rigorosos, ou seja, deve ser bem frio ali. Quando eu falo de inverno, eu estou falando de uma condição de momento ou eu estou falando de uma estação do ano que apresenta longa duração? Sim, estou falando de uma estação do ano que apresenta longa duração. Então, se tem longa duração, é clima, tá bom? E por fim, então, a terceira é C. Quarta, a previsão indica que terá temperaturas elevadas. Temperaturas elevadas, previsão do tempo. Eu consigo fazer a previsão do tempo para São Paulo daqui 2 anos? Não, eu consigo fazer de hoje. Então, se cai previsão do tempo, eu estou falando do quê? De clima ou tempo? Resposta: tempo. Então, espero que você tenha acertado. Só para recapitular, ficou com T, C, C, T de tatu, tá certo? Se não entendeu, vou deixar algumas dicas para vocês, beleza? Dando continuidade na nossa aula, iremos viajar aqui um pouquinho para 2 cidades. Galera, quando a gente estuda o clima de uma região, a gente sempre tem que se deparar com o climograma. O que seria climograma? Seria um gráfico do clima. Este climograma está na página 14 da sua apostila, volume 3, parte teórica. E nós temos 2 cidades, a cidade de Vermilion, no Canadá, e a cidade de Timbó, na República da Guiné. Guiné é um país da África e Canadá é um país da América do Norte. Bom, antes da gente responder esse climograma e as suas questões, primeiro, eu tenho que entender o que é essa linha e o que são essas barrinhas. Vamos lá? Quando eu olho a linha, corresponde à temperatura, no caso a linha vermelha. Quando eu olho a barrinha azul, eu estou falando de precipitação, ou seja, chuvas. Beleza, então a barrinha vertical é chuva, a linha é temperatura. É isso? Sim. Dando continuidade. Tá vendo que eu tenho uma coluna com números aqui na vertical, e letras? Prestem atenção. As linhas verticais do canto esquerdo correspondem aos índices pluviométricos, a quantidade de chuva de um determinado lugar. Então, 0 milímetros, 50 milímetros, 100 milímetros, 150 milímetros e por aí vai. Então, a coluna da esquerda corresponde ao índice de chuvas. Da direita, bem tranquilo, é a temperatura em graus Celsius. Então, menos 30, menos 20, menos 10, 0, 10, 20, 30 graus. Menos 30, menos 20, 10, 0, 10, 20, 30 graus, tá certo? E essa linha aqui embaixo, J, F, M, A, J, J, correspondem aos meses do ano. Então, por exemplo, eu nasci no mês de março. Janeiro, fevereiro, março, essa terceira coluna aqui. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Por que é importante a gente estabelecer os meses do ano? Porque o comportamento das chuvas e da temperatura tem muito a ver com as estações do ano. Então, geralmente, quando é inverno, a temperatura diminui, não é? Quando é verão, a temperatura aumenta. Então, esse é o mecanismo de funcionamento desse gráfico. Quando eu olho aqui, poxa, eu nunca fui para o Canadá, mas dá para ter uma noção, por exemplo. Olha aqui em dezembro, quantos graus está fazendo no Canadá? Menos 20 graus em dezembro, menos 10 em novembro, 0 em outubro. Então, quando eu olho aqui, a temperatura mais alta registrada foi no meio do ano lá no Canadá, que chega a 20 graus Celsius. Então, é um lugar muito frio.
a temperatura vai de menos 20 a 20 graus ao longo de um ano. O que eu posso concluir? Que nessa fase do ano aqui, que corresponde a junho, julho e agosto, é onde apresenta maior temperatura. Então, provavelmente nessa fase aqui é que temos o verão. Quando eu olho a chuva, também dá para a gente tirar uma conclusão, a barrinha azul. Quando eu olho a chuva, eu percebo que as barrinhas elas ficam maiores no meio do ano. Então eu posso afirmar que durante o verão chove mais na cidade de Vermilion. E durante o inverno não chove quase nada. E mesmo assim, gente, o mês que mais chove aqui são 100 milímetros. 100 milímetros em um mês é muito pouco para uma cidade, tá certo? Então, essa é a interpretação que a gente faz de Vermilion no Canadá. Quando a gente vai para a África, para a cidade de Timbó, na Guiné, eu já tenho um comportamento bem diferente. Olha a temperatura, 10 graus, então é uma temperatura estável praticamente o ano inteiro. Então gira em torno de 10 graus, tá certo? Já a chuva, olha em janeiro não tem nada em fevereiro. Então as chuvas vão se concentrar aqui também no meio do ano. Elas são chuvas irregulares. Tem maior concentração também no meio do ano. Beleza? Então, para fechar, barrinha azul corresponde à chuva e a linha à temperatura. Dá para a gente resolver esses exercícios? Eu vou dar um tempo para você ler e eu volto já. Voltei. Nossa, por que rápido. Mas a ideia é que você pause o vídeo. Bom, item A. Quais são os meses mais quentes do ano em Vermilion, no Canadá? Em Tibó, na Nova Guiné? Bom, aqui é bem tranquilo. Bom, os meses mais quentes são os meses de junho, julho e agosto. Confere? Então, na cidade de Vermilion, os meses mais quentes é junho, julho e agosto. Em Timbó corresponde a março, abril e maio. Olha aqui a temperatura mais alta, o gráfico lá em cima. Março, abril e maio. Essa é a resposta do item A, tá certo? Item B. O que significa a diferença entre a curva acentuada da temperatura em Vermilion e a trajetória mais retilínea, com variações mais suaves, da temperatura em Timbó? O que significa essa curva aqui? Resposta bem tranquila. Significa a diferença de temperatura ao longo do ano, ou seja, a amplitude térmica. O que isso significa? Para sua resposta ficar completa, que a cidade de Vermilion apresenta maior diferença de temperaturas ao longo do ano, enquanto a cidade de Timbó uma menor variação de temperatura. Tá? Essa é a resposta da B. O que significa? Maior variação de temperatura no Canadá e menor variação de temperatura em Guiné. C. Qual das duas localidades há mais precipitações ao longo do ano? Qual lugar chove mais, gente? Primeira imagem ou segunda imagem? Essa é fácil, hein? A segunda imagem. Então, o lugar em que há mais precipitações, item C, é a cidade de Timbó. Beleza? Tranquilo? Espero que você tenha acertado. Eu trouxe esses exercícios para a gente fazer junto nessa videoaula, porque eu acho eles muito, muito, muito importantes. Tente fazer em casa. Para a gente ir embora, fico aqui com as minhas atividades da semana. Você vai realizar de hoje, do dia 14/8, da sexta-feira, até o dia 21, próxima sexta-feira. Qual é a sua tarefa? Trilhas. Você vai entrar no Positivo On e fazer a trilha que já estará liberada da unidade 6, Origem e Constituição da Atmosfera. Tá bom? Se você tiver alguma dúvida, me escreve ali no Google Classroom que estarei disponível para respondê-la. Tá bom?
Fiquem com Deus, galerinha do sexto ano. Tchau. Fui.